Observe o que diz a palavra de Deus. Muitos ressuscitarão do pó da terra. Uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Agora observe. Ressuscitar do pó da terra. Agora, eis a questão. Ressuscitar. Quem vai ressuscitar? O que é que vai ressuscitar? A ressurreição não é da alma. A alma não morre. A ressurreição fala do corpo. Quem vai ressuscitar é o corpo. É o corpo que vai voltar. A palavra ressurreição quer dizer tornar-se, erguer-se, levantar, estar de pé. A palavra ressurreição quer dizer isso. E o que vai ressuscitar são os corpos, não é as almas dos que morreram. Porque as almas, a alma fala do ser consciente real. E o ser consciente real estão no céu. Consciente, nítido, sóbrio, entendendo a vida que viveu e aonde estão, o que vai acontecer. A gente pode ver isso lá em Apocalipse, capítulo 6, versículo 11. Quando a gente vê a palavra de Deus revelando a alma dos que morreram. Observe que a alma não morre. Veja o que o texto está dizendo. Quem está lá no céu, debaixo do altar de Deus, não é o corpo, é a alma. O corpo está aqui na terra, sepultado. O texto diz, e as almas dos que morreram clamavam, Senhor, até quando não julgarás? Não é? Aqueles que derramaram nosso sangue na terra. Estão conscientes. Se você observar a passagem de Lázaro e o rico, que ali não é uma parábola, deixa eu explicar isso aqui para você também. Deixa eu colocar aqui, não perturbe, que é para a gente não perder o foco da pregação. Não perturbe aqui, para ninguém ligar e não ter que... Observe uma coisa. A passagem lá de Lázaro e o rico não é uma parábola. E por que, evangelista, o senhor diz que não é? Primeiro, parábola não tem nome de pessoas. E ali tem nome de pessoa, Lázaro. E no começo tem o verbo haver, havia, denotando um fato, não uma história. Ali é um fato. E Jesus conta esse fato. Observe o que Jesus conta. Jesus fala da vida de dois homens. Como viviam aqui na terra. Aí depois, Jesus fala da morte desses dois homens. Até aí tudo bem. Jesus, ele viu, sabia como os homens viviam. E ele viu que morreram os dois. Até aí tudo bem. Mas o problema, para a gente compreender a realidade aqui agora, o ponto principal é que Jesus agora vai falar do destino que esses dois homens seguiram. E ele vai falar da situação que eles se encontram e o lugar que eles se encontram. Isso é permitido a quem? Só quem sabe disso é quem? Eu não posso dizer quem foi para o céu ou para o inferno. Mesmo que você seja crente, esteja caminhando com Jesus, eu não posso dizer isso. Que quem conhece o teu profundo é Deus. Eu não posso julgar, por isso que a Bíblia diz, não diga em teu coração quem subiu ao céu, quem desceu ao inferno. A gente não pode afirmar, o que eu posso dizer é, quem morre em Cristo vai para o céu, quem morre sem Cristo vai para o inferno. Isso eu posso afirmar, porque a palavra diz, lá em João 3,36, quem tem o Filho tem a vida, quem não tem, não tem. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida, tem a ira de Deus, que é o inferno, para sempre. Então eu não posso dizer quem subiu ao céu nem quem desceu ao inferno. Porque o meu juízo, ele é falho. Eu julgo pela aparência, eu não sei o coração. O cara está em Cristo, está pregando, falando, vivendo uma vida bonita, mas, e aí? Jesus disse que naquele dia muitos vai dizer, Senhor, Senhor, preguei no teu nome, falei, etc, etc. E ele vai dizer, apartai-vos de mim, malditos. Então não diga quem vai para o céu ou quem vai para o inferno na pessoa particular. Pregue o seguinte, quem crê em Jesus e morrer crendo nele, vai para o céu. E quem morrer sem crer em Jesus vai para o inferno. Porque foi isso que Jesus disse. João 3,18, Marcos 16,15. Então, Jesus agora, ele fala do destino desses dois homens, do lugar em que estão e da situação que estão. Só quem pode falar isso é Deus, irmão. E Jesus ali como Deus, ele narra esse fato. Ele deixa revelado esse fato para a gente ter o conhecimento da verdade que o Evangelho nos traz sobre o destino do homem que morre, não fica inerte, não fica inconsciente, não vai ser extinto, ele parte consciente ou para o céu ou para o inferno.
E aí eu quero dar outro detalhe, que é importante pregar os detalhes. No tempo que Jesus contou esse fato, a dispensação da graça ainda não tinha estabelecido. O sacrifício ainda ia ser feito. E naquele tempo, antes de Jesus cumprir toda a exigência da lei e dizer, está consumado, todos os justos que morriam no tempo lá do Velho Testamento, ia para esse local que os judeus conheciam como Hades, mas nesse local, que era abaixo da terra, abaixo do universo, sobre a terra, esse local tinha uma divisão, onde tinha um local onde ficavam as almas dos justos, os que morreram crendo na fé do Messias que ele vinha. Porque os que morreram no Velho Testamento são salvos por Cristo também. Eles não viram Cristo, mas morreram pela promessa do Messias, acreditando, confiando. Por isso que a Bíblia diz que Jesus foi até o inferno pregar aqueles que estavam lá e trouxe cativo o cativeiro. Jesus tirou os justos que estavam nesse local, mesmo que tinha um lugar de descanso, mas era no Hades, mesmo local abaixo da terra. Não estou falando dentro da terra, abaixo da terra, porque a terra é um globo que está suspenso no ar, não está dentro da terra, é abaixo da terra. Abaixo da terra é vazio, espaço vazio. E esse local fica abaixo da terra. O inferno. Já o céu fica num local acima da terra. Não é em cima, é acima da terra. Isso está escrito lá em Provérbios, capítulo 15, versículo 24. Ao entendido, o caminho da vida é para cima, para se desviar do inferno que está para baixo. E Jesus, como Deus, ele dá essa situação que se encontram aqueles dois homens, aquelas duas almas, após a morte. O rico no Hades, no espaço onde tinha o sofrimento eterno, no local. E o pobre Lázaro estava no local de descanso. Por quê? Porque ele era pobre, coitadinho? Não. O rico foi para o inferno porque era rico? Não. Porque o rico não deu valor e nem se importou e nem buscou conhecer o que a palavra advertia, dizia e orientava. Ele desprezou a palavra de Deus, a lei e os profetas que era pregado, já trazendo o homem, mostrando a realidade do homem sem Deus, do homem partido deste mundo. E aí, Lázaro, ele foi para o seio de Abraão, local de descanso, que era na região ali do Hades, mas ele foi para esse local não é porque ele era pobre, coitadinho, simples, não. Foi porque ele guardou a palavra, porque céu e inferno não é questão de ser rico ou pobre, é questão de crer ou não crer em Jesus. Porque céu ou inferno é questão de escolha e decisão dentro da direção de Deus. Se você não escolhe aquilo que Deus te orienta, você vai continuar dentro de um destino que vai para o inferno. Eu e você. Mas se você escolhe a direção de Deus, mostrando o caminho da vida e da bênção, que é Jesus, aí você vai, após a morte, se perseverar até o fim, com a tua fé nele, coração verdadeiro, seguindo a Cristo, com todas as tuas forças, com toda a tua firmeza, com toda a tua esperança e confiança em Jesus, a tua alma, após a morte, segue. Não para o juízo, mas segue para o descanso eterno, aguardando o dia da ressurreição, que nós vamos falar aqui. Estamos falando, eu estou só trazendo alguns detalhes para você entender. Então, o fato ali era um fato, era uma narrativa que não era uma história fictícia, era um fato real que Jesus falou ali. Os dois morreram, a morte vem a todos nós. Só que aqueles que estão em Cristo já venceu a morte, não sofrem a derrota da morte, que é a condenação. Porque a força do pecado é a morte. Deu para entender? O que Paulo diz lá em Coríntios 15, 53, por aí 55, por aí, dá uma lidinha lá. Então, Jesus dá a situação desses dois homens. Observe que a pessoa não fica inconsciente. A morte não é a extinção, a aniquilação, a pessoa deixar de existir. A morte fala de separação. A palavra morte no grego é thanatos. Olha, eu não conheço nada de grego não, né? Eu peguei aí dentro de uma tradução que eu vi. A morte, palavra morte quer dizer separação, meu irmão. Não quer dizer extinção, deu para entender? Separação. Então, todos estavam conscientes. Agora, interessante é que Jesus, ele narra só a situação do rico, não de Lázaro, no lugar de descanso. Ele narra o desespero, o sofrimento, o clamor do rico pedindo misericórdia. Mas, meu amigo, escuta uma coisa, a palavra de Deus diz isso. Não há misericórdia no juízo. O juízo de Deus é sem misericórdia. A misericórdia é agora. Aproveite para receber o amor, a graça e o perdão de Deus, porque depois é juízo.
castigo, condenação. E ele lembra que tem 3 irmãos, quando viveu aqui na terra, e ele pede pelos irmãos dele. E o que é respondido a ele? Lá eles têm Moisés e os profetas. Morto não volta para fazer ninguém conhecer o que é lá do outro lado, não. Essas revelações de alguém que disse que foi ao inferno, voltou para falar, é mentiroso. É mentiroso. A palavra de Deus não dá base para isso. Deus não permite. Quem está lá não volta e quem vai não sai. Não tem esse negócio de cara. Eu conheço muita gente mentirosa que diz que teve um arrebatamento de espírito, aí usa aquele texto de Paulo, porque ali foi Paulo e ninguém mais. Deus deu essa oportunidade. Ninguém foi a Paulo para Paulo revelar aquilo que Deus queria que a gente conhecesse. Não no seu todo, mas um pouquinho da coisa esplêndida que é o céu. Paulo disse que foi ao 3º céu, que é o lugar onde estão as almas dos que morrem em Cristo. E não é lícito falar para ninguém. Não foi permitido. Paulo não falou, Paulo não deu detalhe. Aí fica alguém dizendo que teve revelação de Deus, que foi o inferno. Tem uma mulher aí mentirosa. Mentirosa, irmão, não estou julgando não. Estou falando que o que ela fala é mentira. Da igreja Deus e Amor, se não me engano. Uma senhora que diz que é profetisa, pastora, missionária, não sei o quê. Aí fica pregando que já viu muita gente no inferno, que Deus mostrou a ela, Ciclano, Beltrano no inferno. Mentira, irmão. O inferno é uma questão de você crer ou não crer. E você só vai ter ciência desse lugar quando chegar lá, se não se converter. Eu não estou desejando isso para você. Misericórdia. Isso é o pior que o homem pode sofrer. É ir para o inferno. O que eu quero é que você se arrependa, converta-se a Cristo e seja salvo para a tua alma. Não seguir ao juízo depois da morte. Então, meu irmão, deu para você entender aí como é a realidade? Morte não está falando de extinção. Ressurreição não está falando da alma. A alma não morre. Quem vai ressuscitar é o corpo. Eu estou trazendo aqui para você ficar sintonizado, informado. Eu estou trazendo um ensino sobre ressurreição nesta hora, nesta live de instrução. Eu estou aqui mostrando sobre a realidade, o que é a ressurreição. A palavra ressurreição quer dizer erguer-se, tornar de pé, levantar. E quando a palavra diz que uns ressuscitarão, não é a alma. A alma de quem morre em Cristo está guardada nos céus. Por isso que Paulo vai dizer, lá falando, o único texto que Paulo dá, que Deus deu a gente e o conhecimento desse tão grande acontecimento do arrebatamento, foi através de Paulo aos Tessalonicenses, na sua primeira carta, no capítulo 4, versículo 16. Paulo diz, porque o mesmo Senhor descerá do céu, com alarido e com voz de trombeta e arcanjo, né? Deixa eu ler aqui como é que está direitinho aqui. Porque o mesmo Senhor descerá do céu, com voz de arcanjo e trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos. Observe que aí já tem 2 tempos. E isso não vai demorar, irmão. Isso vai ser rápido. Esse negócio de vai ressuscitar primeiro, espera um bocado de tempo para aqueles primeiro ressuscitar. Para depois a gente ir. Isso vai ser instantâneo, irmão. Paulo diz que vai ser num abrir e fechar de olhos. Então, não leva o tempo de Deus como o tempo cronológico da gente, não. O tempo de Deus é incontável, não tem como medir. Deu para entender? Diz assim a palavra de Deus sobre a questão do arrebatamento. Paulo diz, porque o mesmo, eu estou lendo 1 Tessalonicenses para você se informar com a palavra, o que eu estou te ensinando. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus. Isso fala do chamado, do toque. Trombeta no sentido de advertir para a batalha, para a missão, para algo. A trombeta era tocada para isso. Então a trombeta é o chamado de Deus para os crentes estar indo ao encontro do Senhor. Então, Paulo diz assim, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos. Observe que Paulo, ele pensava que ia alcançar esse momento do arrebatamento. Porque ele diz, depois nós. Ele fala como se ele fosse alcançar. Só que Paulo já morreu. Paulo está incluído nos que morreram em Cristo. Né? Nós também podemos dizer, nós vamos ser arrebatados. Eu não sei, eu posso morrer antes, mas minha alma ir para o Senhor aguardar o dia da ressurreição do corpo, em que nós viremos receber um corpo glorificado. O espírito que está sem corpo vai receber um corpo eterno, glorificado,